Muito bom dia, pessoal. Muito bom dia. Vão chegando aí. Vão chegando, gente. Não repara não que eu tenho que tomar muita água, tá? Vão chegando aí. Vão chegando. Hoje eu vou ter um bate-papo aqui com meu amigo Juan. Ele é um plantador de igreja, teólogo, um grande teólogo. Já vai estar entrando aqui com a gente. E vamos lá. Compartilha essa live com o maior número de pessoas. Vai ser brutal, cara. Vai ser brutal demais, tá? Vai ser... Às vezes a gente só tá querendo falar os mesmos assuntos, os mesmos temas, e você tem que ouvir um tema diferente, tá bom? E aqui, com certeza, hoje, você vai ouvir um tema que provavelmente você nunca ouviu. Então compartilha aí com o maior número de pessoas essa live. Bora printar, bora postar no Stories aí e vamos pra cima, tá bom? Vou convidar aqui, vou chamar meu amigo aqui, meu brother, Juan de Paula. Você está no Estratégia de Guerra, lives diárias para homens de verdade. Bora! Bora! E aí, Juan? Fala, meu irmão, tranquilo? Tranquilaço. Deixa eu botar aqui o tema aqui nos comentários fixados aqui. E daí... Maravilha. Cara, que bom te ver, Juan. Saudade de você, pô. Ah, cara, tá louco. Ó, meu, coisa boa te ver, coisa boa. Cara, é o seguinte, ontem a gente Que bom te ver também. A gente ia fazer nossa live ontem, não deu, né? Deixa eu tentar explicar aqui também para todo mundo e para ti. O que aconteceu, cara? Eu vim muito mal da barriga semana passada, muito mal, assim. E daí ontem, cara, eu acordei muito mal, com muita dor abdominal, assim. Eu tava melhorando, né? E ontem eu acordei com uma dor abdominal. Fui no médico, fui no hospital. E tem uma moça que mora aqui em casa, mora com a gente aqui, uma irmã da igreja, e ela tá agora sem sentir gosto, sem sentir cheiro. Sintomas do Covid, né? Então fui ontem no médico lá, examinei tudo, tá tranquilo, e fiz o exame do cotonete, tô esperando sair. A questão do meu pulmão tá tudo perfeito, né? Só que eu tenho que ficar resguardado dentro de casa agora. Então não posso sair, ficar em casa, né? Então sair só em questões de extrema urgência, com máscara e tudo. Então tô meio que de férias aí, né? Então vamos ver se a gente descansa aí, tá bom? Mas tô me sentindo Mas bem. você tá melhor? Tô melhor, bem melhor, bem melhor. Tô melhor, não tô sentindo nada. Tô bem. A mulher, eu fui examinado, tudo. Eu tive basicamente uma gastroenterite, a mulher disse. Então ela disse, olha, eu expliquei o que eu comi, daí ela explicou, é isso que tu comeu, faz mal, ataca, assim, assim, assim. Mas vamos fazer o teste do Covid, porque o Covid ele pode atacar, em algumas pessoas ele ataca a questão respiratória, e em outras pessoas ele ataca a questão digestiva. Então, tu pode ter pegado o Covid, porque eu fiz o exame do Covid há um tempo atrás, e eu não tinha pegado, nem tava com ele, né? Mas agora eu fiz o exame e vamos ver, daqui a 2 dias, amanhã, acho que já tá saindo o resultado. Mas eu tô bem, tô tranquilo. Vamos lá. Pô, graças a Deus. O bom é que pela internet não pega nada, né? Então, pode ficar tranquilo. Não. Como é que vocês estão aí, Juan? Não, tô preocupado contigo, né? Cara, estamos bem, graças a Deus, sendo prudentes, né? Como trabalhamos, eu e Eulina como professores, então a gente tem trabalhado home office, com exceção de umas aulas que eu gravo para um seminário EAD, mas é no estúdio, é higienizado. Então a gente está bem tranquilo, né? A gente não teve grandes problemas aqui, graças a Deus tudo bem. Então, para o pessoal tentar entender, assim, ó, o Juan, tu começou, o teu forte mesmo é a docência, né? É trabalhar dando aula, né? A tua pegada é que nem o John Piper, né? O pessoal olha o John Piper, pastorzão, né? O Piper, ele começa o ministério dele dando aula em seminário. E das aulas de seminário, ele migra para o pastoreio. Tem muito pastor que migra, passa da aula em seminário. O teu caminho é o inverso, né? Como é que foi? É o inverso. Eu comecei na igreja local, mas basicamente desde a primeira semana do curso de teologia,
eu vi que a minha veia, a minha vocação era também acadêmica. Uhum. Eu continuo pastoreando, inclusive eu estou plantando uma igreja. Acho que até compartilhei contigo alguns anos atrás, é um sonho antigo. Já de anos aí eu tenho um grupo pequeno, né, que caminhava comigo aqui no bairro, e efetivamente virou uma igreja plantada, ou uma igreja em plantação, que é a Igreja Batista do Redentor, uma igreja batista aí de corte reformado, próxima ao estádio do Maracanã, né? E começamos no mês da pandemia, né? Então abrimos, fechamos, fomos para a internet e estamos paulatinamente retornando. Já teve batismo, né? Com a graça de Deus, tivemos aí batismo de um casal, e mesmo no meio da pandemia o trabalho cresceu, né? Graça de Deus mesmo. Que legal. Então muitas comunidades até minguaram. Estava almoçando ontem com pastores e estavam falando, né? A nossa plantação, ela, graças a Deus, cresceu, mesmo no meio desse tumulto todo. Que legal. Graças de Deus mesmo. Que fenomenal. Então, assim, vamos lá. Tu migra, tu dá aula em algum seminário? Qual seminário que tu dá aula, Juan? Eu dou aula no seminário congregacional, da denominação congregacional, no Rio e Niterói. Dou aula como convidado no Martin Butzer, né, do Franklin. E dou aula no seminário da Igreja Batista Atitudes. Tem lá um seminário, né, que é o Seminário Querigma. A Batista Atitude é uma igreja bem famosa aqui no Rio, a igreja da primeira-dama, da nossa excelentíssima primeira-dama aí do Brasil, né? Uhum. E dou aula lá também de teologia sistemática. Oi? Congregacional. Isso. Minha esposa tá me assessorando aqui. Como é que ela tá? Manda um beijão pra ela. Manda um beijão. Tá bem. Te mandou um beijo aqui. É demais, cara. Demais. Mandou outro. A Thalita gosta demais da Eulina, cara. Demais. Que legal, puxa, valeu. E tutor virtual no CFL, que é o curso Fiel de Liderança. Que legal, do Ministério Fiel. Então, durante o dia, eu atendo os alunos ali que têm dúvidas, né? Fazem os nossos cursos e tem alguma dúvida aí na área da teologia, né? Principalmente. Então, tu fica dando no expediente, assessorando. No expediente comercial eu assessoro e à noite eu leciono, né? Quase todas as noites. Trabalho 3 turnos, né? O pessoal fala que pastor não trabalha, eu trabalho manhã, tarde, noite, corrijo prova, ainda tem a plantação. Só que minha plantação, ela já nasceu num regime colegiado, senão eu não conseguiria. Entendi. Então tenho o pastor Charles, que vai ser aí brevemente ordenado, né? Mas já o chamamos de pastor, e então a gente se reveza no púlpito. Eu prego um domingo, ele prega o outro, e graças a Deus aí tem um seminarista, um estudante de teologia chegando. Então, senão eu não conseguiria, né? Senão eu não conseguiria, porque a plantação, se você experimenta isso, ela demanda muito de você, né? Sim. E antes de nós entrar, eu quero falar contigo sobre catequese, né? Um tema muito... eu quero falar sobre a catequese junto com a plantação da igreja. Mas antes da gente entrar aí, uma última pergunta. Como é que tá o teu time? Como é que tá o Flamengo? Pô, tá bem, tá. Ó, é aquilo, você vê alguém correndo aqui na rua, gritando, volta, Jesus, volta, Jesus. Você não sabe se é um crente, né? Ou se é um flamenguista. Né? Então a gente está gritando aí, volta Jesus, ambiguidade, né? Melhor seria o rei do universo. Sim. Mas se Jesus voltar da Europa também, tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Juan, tu escreveu um capítulo no livro A Glória da Graça de Deus, é isso? O isso. Livro A Glória da Graça de Deus, lançado pela Editora Fiel, é um compêndio, né? Em homenagem ao fundador da Fiel, é isso, não?
Isso. Em homenagem ao pastor Ricardo Derham, né? Que veio aí dos Estados Unidos e fundou do zero, veio na cara e na coragem, plantou igrejas, tal, no Amazonas, em São Paulo, mas o legado dele foi a editora, o Ministério Fiel, que abrange aí a conferência anual, que nós já estivemos até juntos. Sim. A literatura, né, a publicação de obras num lastro aí bíblico histórico, né, e também agora formação com CFL, a área de formação, né? A Fiel. Formação aí de líderes cristãos. A Fiel, assim, cara, não tô dizendo, é louco isso, mas a editora Fiel acho que é a editora que mais tem esses trabalhos para servir a igreja mesmo, né? Eles doam livros, eles doam, tipo assim, eles liberam seus livros em PDF, o tempo todo assim, né? Eles encaram mesmo a editora como um ministério, né? Eu admiro muito isso. Eu admiro muito Ministério isso. Adote um Pastor. Pô, tem né? É um braço da Fiel, e por 3 anos aí o pastor recebe na sua residência alguma literatura e tem algum voucher para conferências, né? Demais, isso, demais. Então, aí tu escreveu um capítulo do livro sobre catequese. Então, Juan, a primeira pergunta que todo mundo faz, catequese é coisa de católico? Negativo. Eu escrevi o capítulo que é o ministério, a catequese e o ministério pastoral nas igrejas confessionais. Não, catequese não é coisa de católico. A catequese está na Bíblia, você tem aí instrução, né? Você tem Gálatas 6,6, né? Aquele que é instruído participe das coisas boas daquele que o instrui. Então o termo ali é derivado do catequem, do grego, que significa catequizar, que em português é traduzido por instruir. Então, basicamente, catequese é instrução. Você tem aí a Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, no Antigo Testamento, a ideia de memorizar os mandamentos de Deus, né, o Shema. Então, a instrução, a grande comissão do Senhor Jesus, né, ide por fazer discípulos de todas as nações e ensinai-vos a guardar todas as coisas que vos ordenei. Né? Então, pulei aqui a parte do batismo, batismo em nome da Trindade. Então, há o mandamento de ensino e instrução, que faz parte da missão. Nós pregamos o evangelho, fazemos discípulos, e a instrução faz parte, né, de um contexto maior de pregação do evangelho e de formar discípulos. Né? Claro que formar discípulos não é só catequizar, mas a instrução faz parte. A questão de ser coisa de católico, a antiguidade cristã, foi até minha dissertação de mestrado no seminário Martin Butzer, eu falei sobre a catequese na patrística. Então, muitas pessoas vinham do paganismo, e eram alcançadas aí pela graça de Deus em Cristo, e elas precisavam ser instruídas na nova fé. Então você tem Irineu, Tertuliano, Atanásio, os pais Capadócio, sobretudo Gregório de Nissa, e principalmente ali Cirilo de Alexandria e o grande Agostinho de Hipona, escrevendo preleções catequéticas, né? Na Baixa Idade Média, com a época ali da escolástica, né? Honório de Autun, que era discípulo de Anselmo, Ricardo de São Vítor, também escreviam com preocupações a instrução dos neófitos, dos novos na fé. E o primeiro a levantar essa questão do catecismo foi Lutero, com esse nome. Agostinho já fala em catecismo, mas o primeiro a tentar elaborar um catecismo
como o conhecemos, de perguntas e respostas, foi Lutero. Não foi? Já que loucura. Só um pouquinho. Então, o termo catecismo, catequese, ele é sobretudo reformado, então. Não, a catequese não, porque catequese vem da antiguidade. Então não é nem reformado nem católico, é da Igreja Antiga. Da Igreja Antiga, então todos nos apropriamos, tanto católicos quanto evangélicos. Todos nós podemos nos apropriar do termo. Mas o termo catecismo... Usava-se o termo catequese, catecismo? Catequese. Catecismo não. Entendi. Catequese. Entendi. Agostinho usa o termo catecismo, mas não como conhecemos hoje. Para Agostinho, catequese e catecismo era sinônimo. Agora, na Reforma, o primeiro a usar o nome catecismo e a pensar algo com perguntas e respostas é Lutero. É Lutero. Então, em 1520, ele já começa com algumas preleções do credo, ele começa com 10 mandamentos, credo, Pai Nosso, e um discípulo dele, um aluno dele, Andreas Altheimer, que era um pedagogo, um professor escolar, que veio a ser aluno de Lutero e aí pastor numa cidade da Alemanha, em Ansbach. Ele é o primeiro que escreve o Catecismo Perguntas e Respostas para Crianças, em 1528, um ano antes de Lutero escrever o Catecismo Menor. No site Teologia Brasileira, meu último artigo foi sobre isso. Inclusive, eu dei uma pincelada ali do Catecismo do Altheimer, eu tenho ele em alemão. Eu tive que aprender, começar a ter contato com o alemão para eu ler esse catecismo. Nossa. E eu tenho ele comigo, né? Esse documento histórico de 1528. E um ano depois que Lutero, então, lança o Catecismo Menor e Maior. Então não é coisa de católico, é coisa de evangélico. Né? Evangélico, o termo... Se tem um termo que é bem ligado a Lutero, é o termo evangélico, né? Perfeito. Por isso, tanto que ele gostava que as igrejas luteranas fossem igrejas de confissão evangélica. Né? Esse termo é bem... Muito bom, Juan. Vamos lá. Algumas perguntas aqui. Tá. Então, assim, resumindo, quais ensinos se consistem? Então, assim, catequese é ensino. Né? O professor Franklin chama de ensino à viva voz, né? Tá? Então, que é o que o catequem no grego significa. Instruir a viva voz. Isso. Então, vamos lá. Qual é o conteúdo básico do catecismo? A catequese se dá com base... qual é o conteúdo que é ensinado? Para o pessoal entender aqui. O credo, basicamente, credo apostólico, que é um resumo da fé cristã. Todo cristão tem que crer no que está contido no credo apostólico. Não há nenhuma doutrina ali humana, né? No sentido de não ter apoio na Bíblia Sagrada. Um debate que tem, até, me perdoe pegar essa via, mas eu volto, muita gente debate, não, eu fico só com a Bíblia. Esse negócio de credo é coisa do homem. Uhum. Ok, mas você vai interpretar a Bíblia sozinho? Uhum. Livre exame em Lutero não é livre interpretação. Uhum. Então, o discurso é bonito, no caso o movimento fundamentalista, não, eu fico só com a Bíblia. O discurso é lindo. Só que isso já é um credo. Já é um credo. Eu fico só com a Bíblia. Isso já é um credo. Né? Já é um credo. E ok, e você fica só com a Bíblia, mas você vai interpretá-la como? Sozinho? Não, você interpreta com a igreja. Não é equiparar a tradição com as escrituras, mas é você compreender que a tradição é um instrumento do Espírito Santo para o ensino, né? Debaixo das escrituras, sempre. Então, voltando, você tem o credo apostólico, que é um resumo da fé,
Uhum. Você tem o Decálogo, os 10 Mandamentos, que é um resumo da lei, a lei moral, né? É um guia para os salvos. Na verdade, tem mais usos, né? A lei aponta o pecado da humanidade, a lei ela serve para um parâmetro parâmetro em relação à humanidade, no caso dos homens não salvos, né? Ter um parâmetro, a humanidade não salva, ter um parâmetro de convivência social, de lei, né? E você tem o terceiro uso da lei, que é um guia para os crentes, né? Uhum. Aqueles foram salvos, e agora? O que eu faço? Uhum. Você tem ali o Decálogo como um guia, que Jesus resume: amar a Deus, e Agostinho chama de 2 amores, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Uhum. E o Pai Nosso, que é um guia de oração, é um guia para moldar. Na verdade, até alguns biblistas vão dizer que o Pai Nosso é um resumo dos Salmos, né? Uhum. É como se fosse os Salmos, os 150 Salmos resumidos numa oração, e o Pai Nosso, então, como uma moldura para nos dirigirmos a Deus aí em oração. Então, basicamente é isso. Tá, então assim, quando... Você tem perdão. Pode falar. Opa. Deu uma travada. Voltou. Volta a tua tela aí, Juan. Aí, voltou. Vai. Perfeito. Voltei. Beleza. Você tem, só fechando, além de credo, decálogo e Pai Nosso, você tem também alguns distintivos de tradição cristã. Por exemplo, questões relacionadas à ceia, posição sobre a ceia, né? A divindade de Cristo é comunicada, os luteranos, né? Ou a presença de Cristo é espiritual, reformado, ou é o memorial, alguns batistas, congregacionais, e etc. Questões ligadas a batismo e ceia, quanto a método, idade, né? E batismo e ceia do Senhor, né? Sacramentos. Então, assim... Isso, sacramentos. Eu tava... Faz uns 5 anos atrás, eu fui com o professor Franklin Ferreira, ele estava aqui no Rio Grande do Sul, pregando, e ele me convidou para passar o dia com ele lá em Gramado. Daí eu estava com ele lá, caminhando pro Gramado lá, e eu perguntei para ele assim: professor, eu tô tendo dificuldade porque eu tenho que pensar em um curso para novos membros para a igreja que eu pastoreio, e eu não sei o que eu vou ensinar. Eu poderia ensinar uma lição sobre a Bíblia, uma lição sobre a igreja, que é o que todo mundo faz. Eu perguntei, o que eu faço? Daí o professor disse o seguinte, o professor Franklin Ferreira, que é amigo do Juan, bom, até eu brinco que o Juan tem um jeitão muito parecido com o do Franklin Ferreira. E coisa boa isso. Ele é meu pai na fé. A gente acaba pegando... Exato. A gente acaba pegando, né? Ele é meu pai na fé, então é ele que me treinou no seminário, no ministério, sim, né? Sim. Vocês trabalharam junto numa plantação de igreja aí no Rio também, né? Uma revitalização. Uma revitalização, isso. Então, assim, para o pessoal entender. Aí eu perguntei isso, professor, como é que eu faço? Aí ele disse assim, eu me lembro dele dizendo o seguinte, não tem por que inventar roda. A igreja, durante a história, daí isso, todo mundo que está vendo essa live aqui vai entender. Durante a história toda, a igreja entendeu que para ensinar os novos membros, eles precisam entender 3 coisas, 4 contando com o sacramento. Então, é o credo apostólico para crer de forma correta. Segundo, é os 10 mandamentos para viver de forma correta. Terceiro, é a oração do Pai Nosso para ter uma espiritualidade correta, para orar de forma correta. E os sacramentos. Aí ele me indicou, assim, por que tu não prega isso? Prega uma série na tua igreja sobre o credo, uma série sobre os 10 mandamentos, uma série sobre o Pai Nosso. Depois tu transforma isso em curso. Quem já congrega não vai fazer o curso de novo, que já está congregando. E foi exatamente o que eu fiz, Juan. Eu preguei uma série no credo, depois eu preguei uma série dos 10 mandamentos, depois eu preguei uma série
os 10 mandamentos, uma série na oração do Pai Nosso e uma série sobre sacramentos. Preguei. Aí eu peguei essas 4 séries, transformei em livro-texto ali e adicionei lá no finalzinho um capítulo sobre missão. Então, e isso virou o nosso curso para novos membros. O cara chega na igreja, é o que ele aprende. Por que eu estou dizendo isso aqui, pessoal? O professor Juan está aqui, porque tu vai concordar, Juan. Hoje, os crentes não sabem por onde começar na Bíblia. Eles querem estudar, Perfeito. eles não sabem por onde começar. O que eu tenho que saber? O que é o básico? Então, assim, pessoal que está vendo isso aqui, o que eu ensino para os meus filhos? Então, o básico é, você tem que, no mínimo, eu vou falar aqui, se eu estiver errado, pode me corrigir. Eu digo pro pessoal assim, cara, decora os 10 mandamentos, porque antes de tu poder elaborar, pensar, tu tem que ter isso decorado na tua cabeça. Decora o credo apostólico e decora a oração do Pai Nosso. Depois que tu decora, o Lutero dizia que a gente decora. Daí, depois de decorar, eu falo com as minhas palavras. Ou seja, tem que estudar sobre isso. E, cara, como é urgente isso, Juan? Como é urgente isso nas igrejas? A gente tem alguém que ensine isso, que transmita isso, que o povo tenha isso decorado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O rapaz acordou aqui esses dias, ele me contando, ele acordou de madrugada, tá se libertando da pornografia. Estava afundado na pornografia. E ele contou que ele começou a ter sonhos eróticos de madrugada. Um cara casado. Aí ele acordou chorando de madrugada. E daí ele acordou, não era um sonho, era um sonho. Aí ele orou e foi dormir. De novo, sonhos imundos, assim, ele começou a ter. E ele me contou que ele levantou pela terceira vez. Então, pela segunda vez, ele levantou e ele começou a caminhar no quarto dele recitando o credo dos apóstolos. Confessando o credo. Confessando o credo. De madrugada. E ele crê em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. E começou. E em Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele começou a caminhar pelo... E ele disse assim, pastor, e eu fui dormir e não aconteceu nada. Ou umas pessoas vão dizer que você reza, né? Caramba. Assim, eu achei isso poderoso demais, cara. O cara, poderoso. No momento da confessando a fé, ele lembra do que ele crê. No momento do ataque diabólico, ele lembra quem ele é, em quem ele confia, em quem tá a fé dele, cara. Cara, eu achei isso fabuloso. E por que isso? Porque a gente está ensinando o credo dos apóstolos aqui. E a gente encerra o culto, todos fantástico. A gente recita todo mundo o credo dos apóstolos, entendeu? Então, cara, e a galera hoje em dia tá distante disso, porque acha que isso é coisa de católico. É uma droga isso, né, Juan? Não, negativo. Agora, eu sei que eu estou aqui como convidado, mas queria te fazer um encorajamento. Você falou que botou um capítulo final sobre missão e escreveu material. Publica um livro. Transforma isso num livro. Pode ser. Eu acho que isso vai abençoar muitas vidas. Transforma isso. Um pastor aí plantou uma igreja, né? Uma visibilidade aí nacional. Acho que isso vai abençoar muita gente. Porque uma coisa que muita gente tem dificuldade, por exemplo, plantação de igreja. Contextualização, correto. Missão, correto, é bíblico. E contextualização também é bíblico. Só, por exemplo, você pega o Igreja Centrada do Tim Keller. Ele fala sobre catecismo como instrumento de renovação do evangelho na igreja. Então, a catequese ela não é um método antigo somente, não. Ela é um método testificado pelo Espírito e pela história. O artigo que eu escrevi, eu coloco ali que Lutero ele elaborou o catecismo para empurrar as pessoas para a palavra, para a Bíblia. Então, isso tem tudo a ver com plantação de igreja. Né? Exatamente. O plantador está começando a plantar a igreja, já começa com a catequese. Exatamente. Não espera, não, já começa. Credo, 10 mandamentos e Pai Nosso. Exato. Já começa.
Você já tem material para um ano. Não precisa... Outra coisa, isso protege a plantação e o plantador. Chega alguém na igreja, você sabe mais do que eu, a plantação de igreja, ela é catalisadora de maluco. Né? O cara... Ela é catalisadora de maluco. Cara, o cara tá lá na igreja, fenomenal, já estabelecida, tal. O cara tem problema de ego, quer mandar nos outros, quer controlar pessoas. Ele não tem espaço. Ele vê uma plantação, pastor novo, tal. Né? Ele vai lá, não para contribuir com a plantação, mas para tentar fazer a plantação uma comunidade nova nascendo, a sua imagem e semelhança. Ele vai para a plantação para tentar controlar a plantação. Essa é uma coisa que eu sacramentalizei aqui com o grupo. Qualquer pessoa, a porta de entrada da igreja é a catequese. Eu tenho doutorado em teologia. Que bênção! Glória a Deus! Catequese. Eu sou presbítero ou diácono ou tal ofício da minha denominação, da minha antiga denominação há 30 anos. Eu sou diácono da minha antiga denominação há 30 anos. Ok, com todo respeito, é parâmetro para todo mundo. Até para quem é ordenado pastor. Tem que passar pela catequese. Mas eu já conheço eu já conheço esse conteúdo. Perfeito, mas não é só isso. A gente vai sentir teu pulso espiritual, sentir a tua humildade. Vai ter a humildade de sentar no banco e aprender junto com o novo na fé. Né? Se não tem essa humildade, então, antes de ser membro, vamos ter que trabalhar a sua vida, vamos ter que trabalhar com aconselhamento, discipulado, é uma outra área, né? Uma coisa que o professor Franklin falou lá em Gramado, ele disse assim, e esse curso, quando estiver pronto, ele vai ser o curso que todo mundo vai passar, não importa quem seja. Ele disse, se o Augustus Nicodemos quiser congregar, eles são um exemplo assim, né? E daí ele vai fazer esse curso. E daí eu achei isso, sim, eu achei isso fabuloso. E o que acontece? Isso que tu falou, que a plantação de igreja, ela é catalisadora de maluco. Cara, eu ri aqui, porque é exatamente isso. Eu vivi isso aqui, cara. Então os caras querendo pegar, via gente novo, entendeu? Querendo dominar, querendo botar a mão por cima. E o interessante é que quando tu estuda o Novo Testamento, tu vai ver que na Bíblia, o nascimento das igrejas, os malucos tudo chegavam. Olha o início da igreja de Colosso. Acho que cortou, voltou. Então, olha o início das igrejas do Novo Testamento, Juan. Era tudo maluco chegando também. Quando chega a igreja de Colosso, a igreja de Gálatas. Perfeito. Tu vê que os caras... E é desde os tempos bíblicos, essa frase que tu falou. E quando a gente lê o livro do Driscoll, te lembra o Confissões, que ele vai contar? Foi lá, não sei se tu te lembra. Cara, exatamente isso. E os planadores lembro. Assim, o que eu prego no primeiro ano da igreja? O que eu vou pregar? O que eu prego? Cara, a igreja histórica nasce debaixo de catequese. Então, uma catequese... Perfeito. Tu pega a catequese, eu vou falar para os plantadores aqui. Tu imagina uma panela, tu larga o conteúdo catequético e tu bota um temperinho de querigma, de proclamação. E tu proclama do público e depois tu transforma isso em curso. Entendeu? Enfim, cara. Sim. Tá Lutero fez isso. Lutero, ele não era nem plantador, ele era professor de hebraico da Universidade de Wittenberg, né? Ele não era o pastor, o pároco principal, que seria hoje o pastor titular, era o Johannes Bugenhagen, né? Mas o camarada, tendo um Lutero ali do lado, ele escalava Lutero para pregar direto. Então ele era um auxiliar de vigário, essa era a posição dele na igreja, mas o pastor franqueava muito púlpito para ele, dada a capacidade dele, né? E Lutero começou com isso, ele começou do púlpito. Ele começa com os 10 mandamentos. Voltou. Perdão. Começa com os 10 mandamentos. Perdão.
Ele começa com os 10 mandamentos, a questão luterana, né? Apontar o pecado, apontar a doença, e o remédio é Cristo, decálogo, credo e Pai Nosso, né? Claro, isso é uma discussão, cada um comece como... O Franklin disse assim, se a tua igreja... O Franklin disse assim, tu tem que... Eu perguntei, tá, mas por qual eu começo? Aí ele diz assim, se a tua igreja for uma igreja onde tem muitos fariseus, me lembro que eu comecei a dizer, tu começa pelos 10 mandamentos, para botar todo mundo no lugar deles, para botar todo mundo no lugar deles. Eu achei fenomenal isso, cara, que coisa linda. Exatamente. Tá, o modelo de Lutero, então... 10 mandamentos. Voltou. O modelo... Perdão. Estou mandando mensagem direto aqui por SMS e trava tudo aqui, horrível. Fica tranquilo. E aí? 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso. Mas a questão do Franklin é excelente mesmo. Se você está plantando uma comunidade e a cultura local ela tende ao legalismo, começar pelo decálogo, você nivela, né? Exatamente. Porque tu vê, no final tu apresenta e tu vai mostrar que todo mundo cometeu todos aqueles pecados, entendeu? Então, acabou. Fenomenal. Juan, vamos lá. Uma outra questão. E como que, por exemplo, eu não quis mudar o nome de catequese, eu quis deixar lá na Vintage, o nome é catequese Vintage, né? Como que faz hoje? Tu acha que deveríamos usar outro nome? Ou continuamos usando esse nome e ensinamos as pessoas o significado dele? Né? O que tu acha? Eu acho, se puder deixar o nome com lastro, por causa do lastro histórico, é bom. Eu acho isso mais fácil para nós que plantamos igreja, né? Porque aí você não tem um peso de tradição a ponto de não conseguir usar o nome. Agora, eu tenho muitos alunos que, por exemplo, perguntam, olha, eu quero catequizar, eu entendo que eu tenho que fazer isso, mas se eu usar esse nome da BO, por conta do pessoal antigo, dos irmãos antigos, tal. E assim, a gente tem que ter zelo, não pode também empurrar a goela abaixo dos irmãozinhos. Uma vez um pastor, estava até no gabinete de um pastor, até almocei com ele ontem, e de uma igreja histórica, batista, antiga, né? E ele, na época, estava lá, ele falou, pô, preciso da tua ajuda aqui. Ele pegou o Catecismo do Spurgeon, o puritano, né, lindo, e falou, pô, eu vou usar com os novos membros, com os candidatos à membresia, mas eu não posso botar catecismo aqui. Eu falei, ok, manual de instrução da fé. Pode ser. Muito ele bom. Usou. Fez a capa bonita, tal, botou lá a fotinha do Spurgeon. Manual de instrução da fé batista, né? Muito bom. Ok. Ok, você está num contexto em que a tradição pesa. Né? E você tem que lidar com isso, né? Quem tá revitalizando, ou quem está, no caso dele, não era nem plantação nem revitalização, era uma igreja estabelecida, né? Uma igreja já no seu curso, no seu andamento na missão, já estabelecida, tal, exercendo aí a missão para a glória de Deus. Então, manual de instrução na fé. Agora, se puder deixar o nome, no caso, quem está plantando, e aí você tem mais possibilidade de explicar as coisas e andar numa velocidade em que você não vai esbarrar com questões desse anticatolicismo bobo. Eu sempre digo aos alunos, nós somos mais anticatólicos do que deveríamos ser e mais católicos do que deveríamos ser. Porque a gente é católico em muita coisa e não admite, né? E até em coisas, algumas coisas boas e outras não, outras ruins. Então, mas a gente não admite. E fica esse ranço bobo,
mas que você não vai mudar também do dia para a noite, né? E também a catequese, então, ela também serve como modelo para o que eu ensino para os meus filhos também. Sim. Ou seja, eu fico assim, o que meus filhos têm que aprender? E daí a pessoa olha a Bíblia, um livro muito grande, pensa, são muitas histórias, em vez de ficar contando história, só não tem problema contar história, pode contar. Mas em vez de ficar contando só a historinha da Arca de Noé, pô, ensina ali o catecismo para a criança, né? Melhor do que histórias com ênfases comportamentais, né? Não faça bagunça como Davi, não minta como Abraão, não. Ok, e se um dia ela mentir, o que vai se fazer? Exato. Deus não gosta de criança que faz bagunça. Como não? Né? Todos nós fazemos bagunça. E Deus nos aceita em Cristo e nos guia a não fazermos mais bagunça, né? Exatamente. Vai e não peques mais. Exato. Então, Agostinho, na sua do latim aí, acho que é De Catequizando os Rúdicos, né? A catequese aos não cristãos, ele falava a Deogratias, que era um diácono de Cartago, né? Acho que na África, isso. Ele falava da narratio e da doutrina, né? Você ensina a Bíblia como narrativa, e aí você ensina história, mas as histórias elas estão ligadas à salvação, né? Olha, apesar de Davi ter feito bagunça, olha o que Deus fez com ele, né? Deus salvou ele. Exato. Então aí você ensina a narrativa com foco na redenção e a doutrina. Exato. Muito bom, muito, muito bom. Eu tenho aqui um livro, eu tenho alguns livros de Lutero aqui, e um que eu tenho, que é aqui, ó. Aqui no Sul é muito forte a igreja luterana, né? Então é fácil de conseguir. Eu estou fazendo cursos, né? Eu fiz esse ano cursos de aperfeiçoamento no Seminário Concórdia, que fica aí em São Leopoldo, né? Que são os luteranos confessionais. Eu fiz alguns módulos, né, com eles e tenho estudado muito Lutero. A gente tem aqui, ó. Eles são muito bons. Vai aparecer invertido para ti. Capinha dura, pequenininho, tamanho da mão. Olha que gostosinho. Catecismo Menor de Lutero. Daí é muito coisa legal. Linda. Não, muito legal. E assim, ó, ele tem aquelas perguntas, né? Eu gosto disso aqui assim, por exemplo, olha como ele vai explicar. É muito pequenininho. As pessoas imaginam, às vezes, catecismo, mas não. Aqui, ó, pequenininho. Ó, vamos lá. É óbvio que Lutero ele divide os 10 mandamentos de forma diferente, né? Mas assim, só pra gente entender. Ó, primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Explicação de uma linha. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Isso aí. E ele responde todas as perguntas, ele começa assim, ó. Segundo mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tome o seu nome em vão. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus, e, portanto, em seu nome não amaldiçoar, jurar, praticar feitiçaria, mentir ou enganar. Ele sempre começa com devemos temer e amar a Deus. Sempre começa. Fabuloso isso. Ou seja, mostrando que o coração da lei é o temor e o amor a Deus. Esse é o coração da lei. Então, e ele perfeito. É fenomenal, assim. Eu gosto das explicações que ele vai dando para o Pai Nosso, por exemplo, né? A quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que significa isso? Deus, na verdade, dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece, a todos os homens, também aos ímpios. Mas suplicamos nessa petição que nos faça reconhecê-lo e receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. O que significa o pão de cada dia? Olha a explicação que ele dá. Tudo o que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, vestes, calçados, casa, lar, campo, gado, dinheiro, bens, cônjuge fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos,
bons vizinhos e coisas semelhantes. Cara, ele bota até os bons vizinhos como pão nosso, cara. Fenomenal isso, cara. Perfeito, é. Fenomenal, lindo demais isso, cara. Lindo demais. Enfim, cara, eu acredito que nós deveríamos voltar com o ensino da catequese, né? Deveríamos voltar com isso nas nossas igrejas, né, cara? Talvez a gente não ficasse tão perdido aí, cada um louco. Não, cara, ó, essa igreja, ela catequiza. Uma pergunta. Tu acredita que o plantador de igreja, ele é uma espécie de catequético? Não, de... Total! Catequista? Catequista, total, total. Por quê? Porque quem é o... Só fazer um parênteses aqui, você falou do Catecismo Menor, interessante que ele foi escrito porque Lutero empreendeu uma viagem uma inspeção eclesiástica, né? Ali na região da Saxônia, e a pastorada não sabia nada, os pastores não conheciam Credo, Pai Nosso e 10 Mandamentos. E aí ele escreveu, ele não e também ele escreveu pensando nas crianças, não só, mas também. Né? Então estava ouvindo até Aqui, ó, como chefe de família deve ensiná-los como chefe de família a sua família. Ensinar com simplicidade. Olha isso, cara. Olha isso. Pô, tem tudo a ver até com o seu tema. Você fala muito de masculinidade bíblica. Cara, pô, o homem da família. Não, é minha... A molecada é minha mulher, minha senhora. Cortou. Não. Cortou. O homem da então, família... Cortou ali. A ideia errada, né? Que o cara vai pra rua e, pô, beleza, ganhei o sustento. Quem se vira, quem ensina a religião pra molecada, ou a fé pra molecada é minha senhora, né? Ou minha mulher. Não. O cara, o macho bíblico, né? É papel dele, não, eu vou catequizar a molecada, eu vou, claro, a esposa tá junto, é auxiliadora idônea, né? Não é que ela não possa, não tô aqui criando regra, pode também, e deve até. Sim. Mas é papel do homem também, não, agora a gente vai... mesmo que, pô, a minha mulher é mais inteligente que eu e faria essa função, ok, ele pode ajudar na logística. Galerinha, vamos sentar aqui, agora a mamãe vai ensinar o catecismo, né? E dele, não, é isso mesmo. Então, a ideia sei lá, às vezes o cara, pô, mano, estudei muito, pô, me casei com uma mulher que tem pós-graduação, tem isso, tem aquilo, e tem uma capacidade melhor. Ok, ele usa a liderança masculina, através da liderança masculina, ele usa a inteligência da esposa em prol da família. Exato. Né? Então, ok, você tem mais... inteligência que eu, vai pegar, vai absorver isso melhor, então, mas ele tá lá, ó, isso que a mamãe tá ensinando, né, isso é palavra de Deus, isso é direção de Deus aí, ele tá educando. E é simples também, né, é difícil ter um homem que não consegue explicar isso aqui, porque, eu vou dar um exemplo, assim, tipo, eu acredito que os pastores deveriam, olha só, cara, ó, um livrinho assim, se cada igreja fizesse um para estar na mão do chefe de família, para poder ensinar, cara, a sua família. Cara, seria demais isso, cara. E ele conta o homem como pastor da sua família, né? Exato. E ele conta... Agora, você falou aí do Catecismo Menor, um luterano aí do Sul, o Dr. Wilson Scholz, ele numa palestra, ele fala que possivelmente o Lutero estava pensando no filho dele, no filhinho, o Hans, né? Então aí o que é isto, né? Do alemão Weiß ist das, né? E aí o Dr. Scholz fala do pequeno Hans perguntando o que é isso, né? Então a ideia é que a ideia é que não é só para crianças, mas até a criança entende. A ideia é essa. Exatamente. Não é só para crianças, não é só para pais, é para todos nós. Lutero falava, Jackson,
Jacques, que Lutero falava, ele se via, o cara era doutor em teologia, professor de hebraico em Wittenberg, ele falava, sou um eterno aluno do catecismo. Então ele tinha o hábito de colar fragmentos do Decálogo, Credo e Pai Nosso na sua casa. Então até tu vai gostar aqui da minha caneca, né? Peraí, caiu aqui, né? Meu Marvel preferido, né? Como bom neto de militar. Aliás, eu amei essa bandeira aí atrás. Pô, dia 7 de setembro fui comprar uma bandeira do Brasil aqui e meu avô combateu na FEB, né? Sério, cara? Em 45, Então o capitão capitão sentou o dedo lá nos fascistas, né? Esse é o antifascista de verdade. Esse é o antifascista de verdade. E aí Lutero, quando ele ia tomar a cerveja dele, ele colocava, né, embaixo da caneca os 10 mandamentos, aí no meio o credo e em cima o Pai Nosso. Né, quando ele ia tomar lá sua cerveja alemã lá, cara, que sua esposa fazia. A Catarina fazia demais, cara. E aí, mas outra coisa que você falou também, questão do plantador como catequista. Tá tudo conectado, é a mesma coisa. Por quê? Porque no texto que você citou, que eu escrevi para Fiel, no final do texto, eu defendo que a catequese é a essência da vocação pastoral. Por que a catequese decaiu? Porque nós, pastores e plantadores, terceirizamos a escola dominical. Né? Então, eu vou botar... eu vou ficar só com o púlpito. Eu vou terceirizar a escola. Não que o pastor tenha que assumir a escola dominical. Não é isso que eu estou falando, não. Mas a escola dominical, coloca aqueles em treinamento. Uhum. Eu estou treinando jovens da igreja, eu estou treinando 3 jovens aqui para o ministério pastoral. Bota esses caras para catequizar. A catequese, ela é a essência da vocação pastoral. É estranho que na escola dominical, nas igrejas que tem EBD, não sejam os presbíteros que ensinem. Isso é muito estranho. Exatamente. Isso eu não consigo entender. Por que na EBD não são os presbíteros? Sendo que em 1 Timóteo 5,17, a função do presbítero primordialmente é ensinar. Ensinar. Perfeito. Não é que seja obrigado a ser os presbíteros. Sim. Você pode pegar, o presbitério da igreja está treinando jovem. Pode botar o jovem. Pode botar esse jovem para catequizar. Mas ele é um presbítero de baixo. E esse jovem é um presbítero em potencial. Exatamente. Né? Exatamente. Ele é alguém apto para ensinar. Tem uma igreja. Está sendo testado. Tem uma batista reformada aqui de Santa Catarina, de um amigo meu, pastor Fabiano. Ele trabalhava ali como presbítero e ninguém virava presbítero, pastor da igreja, se não passava pelo ministério infantil pregando e dando aula para criança. Porque eles queriam o seguinte: se as crianças te ouvirem, a igreja vai te ouvir. Se tu consegue ensinar crianças, se tu tem habilidade de ensinar doutrina para uma criança, tu vai conseguir ensinar doutrina para o povo de Deus. Achei fabuloso isso, cara. Fabuloso demais. Só que hoje em dia os presbíteros... Exatamente. Hoje em dia os presbíteros, eles terceirizaram e eles são muito mais administradores da igreja, grandes CEOs, do que os caras que ensinam o povo, né? Eu vou além, Rua, vou além. Tu não nota que nesse período de Lutero, até os louvores eram feitos pelos pastores? Ou seja, a liturgia do culto vinha tudo da pena e da mente de teólogos.
tá? Então as pessoas ficam dizendo, Sim. porque a qualidade da música caiu. Cara, os nossos pastores abandonaram isso. Abandonaram. Os pastores abandonaram a música, os pastores abandonaram a catequese, os pastores abandonaram tudo, foram abandonando tudo, cara. Tudo. Entendeu? E aí acaba acontecendo isso mesmo, as igrejas ficam fracas, né? Eu concordo que os presbíteros também têm que administrar a gestão da igreja, é gestão e ensino, né? E gestão envolve tanto o discipulado, a tese ali do trelice da videira, né? Uhum. Envolve tanto o cuidado com a videira, como também a gestão da treliça, né? Uhum. Ou a construção da treliça, também está dentro. Agora, não dicotomizar, né? Os presbíteros só administram enquanto terceirizam o ensino da igreja. Não, presbíteros tanto gerem quanto ensinam, administram quanto catequizam. E tem que estar na essência do plantador. O plantador que não consegue catequizar o rebanho não tem nem que plantar a igreja. Exatamente. Porque o plantador ele é um pastor. Né? Até, Jackson, eu tenho falado muito isso com colegas. Muitos pastores, né? Mas geralmente vendem a ideia que o plantador tem que ser um empreendedor, tem que ser um empreendedor mesmo, né? Eu estou tendo oportunidade para plantar a igreja, mas eu não sou empreendedor. O que eu faço? Eu falei, você é pastor? Não, claro. Tu vai, planta. Cara, abre o livro de Deus, diz assim, ensina. Assim diz o Senhor. Perfeito. Porque a pregação é assim diz o Senhor, né? Então, a pregação do evangelho é assim diz o Senhor. Então prega e, cara, naturalmente as ovelhas vão se colando, elas vão chegando. O rebanho nasce, assim como Deus criou o mundo. As pessoas, como que nasce uma igreja? Cara, como que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo, Deus criou a criação toda através da palavra. A palavra gera tudo. A palavra gera a igreja. Então, a pregação do evangelho vai acompanhando, gente. As pessoas vão chegando. Eu quero ouvir o que está sendo dito. Quero ouvir. E vão ouvindo, entendeu? E assim, cara, e a base disso deveria ser o catecismo, né? A base, o início, o pontapé, o start. O problema, cara, é que hoje em dia nós estamos muito assim. Queremos coisas mais avançadas. Eu quero saber coisas mais... Cara, vamos começar com o básico, cara. Fazer bem feito. Um arroz com feijão bem feitinho. Com um tempero bem bonitinho. Né? Delícia. Valor, tem o seu valor. Bife e batata frita. O basicão, um bife bem feito, ao ponto, batata frita. Contra filé picante. Contra filé bem feito. Bem feitinho. Perfeito, irmão, perfeito. E todo plantador, mas eu sou empreendedor, mas não sei catequizar. Ok, então possivelmente você, no caso da pessoa, ok, talvez você não tenha que ser o pastor. Exatamente. Né? Ou você vai ter que aprender a catequizar, mas porque, ok, vai fazer o quê? Vai plantar a igreja. Quando as ovelhas chegarem, você vai terceirizar o ensino? Não tem como. Né? Eu quero ficar só dando palestra. Eu não quero... Ok, vira um palestrante. Totalmente digno, mas pastorear envolve os grandes mestres aí famosos, o Tim Keller, né? Você citou aí o nosso amado Franklin, todo mundo, o Jonas Madureira, acompanhei, né, um pouco aí a plantação do Jonas em São Paulo, à distância, né, e conversei com ele sobre isso. Ele começou como? Tutoriando uma galera, catequizando, numa sala alugada. Porque ele já tinha o nome, mas como ele começou... Ele já era um homem pregando em grandes conferências, mas quando foi começar a igreja, alugou lá uma sala de aula que se aluga, tal, aí, e botou lá 40 pessoas e instrução em cima. Dali nasceu a Batista da Palavra. O Franklin começou com outro pastor, o Tiago Guerra, numa casa. Eles começaram numa casa, abrindo Bíblia e pregando em Romanos. O grande Franklin,
né? Muito bom. Então, exatamente. Então, às vezes as pessoas miram esses grandes servos de Deus eu quero fazer o que ele faz, falar na eu tive um aluno, né? Acho que estou falando demais aqui, mas tive um aluno. Eu quero pregar na conferência, tem que falar numa grande conferência. Ok, o cara foi testado no ministério e não deu liga. Não deu liga. O que o Spurgeon e o Keller falam de frutificação. O cara não deu liga. Não, eu quero pregar, eu quero ser um teólogo. Ok, foi dado uma pequena paróquia para o camarada, não deu liga. Deu ruim. Entendeu? Então, o cara tá querendo filé, mas não quer matar o boi. Exatamente. Não quer cortar carne. Não, você tem que aprender a cortar carne. Tem que aprender a temperar carne. Exato. Os caras querem. Você que é gaúcho aí, PhD em churrasco aí por natureza. Pedacinho do céu. Os caras querem, assim, eu vejo muito isso. O cara vai pro seminário, né? E ele quer que uma grande igreja contrate ele tem um enorme de um escritório, um MacBook, um carro aí, uma caminhonete para dirigir, uma casa... Pregando nas grandes conferências. Exato, o cara quer isso, entendeu? Então, assim, cara, começa... Não despreza os pequenos começos, entendeu? Não despreza. Cara, na verdade, eu vou dizer uma coisa. Eu amo o ensino elementar da fé, Rô. Eu amo. E o meu pai na fé, o pastor Daniel, ele está servindo aí no Rio de Janeiro. Ele é gaúcho, mas ele está no Rio. Eu até fiz uma live esses dias com ele. O homem que me guiou para Jesus, o homem de Deus. Qual a igreja? Qual a igreja dele aqui, ó? Ele congrega na igreja do pastor Malafaia. Se eu falar isso, as pessoas vão ficar loucas, né? Mas assim, o pessoal... aqui na... Não, eu fiz um contato com o pastor, claro, com todo respeito, eu discordo dele em muitas coisas, em vários campos até, mas eu conversei com o pastor de lá, do staff dele, eu converso muito, o camarada é capelão da PM, camarada concursado, sim. Ele era um soldado ele era praça da PM aqui no Rio, virou pastor, fez o concurso, e hoje ele acho que chegou a major, se não me engano, né? Uhum. A última vez ele tinha chegado a major, pode ser que tenha ido a tenente-coronel. O ministério do cara é fazer enterro de policial. Cadê os pastores reformados fazendo esse concurso? Nossa, cara. Enterrando aí a juventude que defende a gente aqui nessa selva, que é essa cidade nossa aqui, essa selva aí entregue a narcoterroristas, né? Que me prendam se eu estiver cometendo injúria, mas para mim é isso. Precisam ouvir o evangelho? Precisa, mas é narcoterrorista. Exato. Ou na linguagem nossa aqui, pessoal da polícia, né? Que fala vagabundo. Uhum. Mata o pai de família que passou no concurso. E é o pastor do Malafaia que tá enterrando os caras, amigo. Nossa. Toda hora aparece na televisão. Com a estola, com a cruz e o símbolo da briosa, né, da PM. Uhum. É o cara que tá... É o pastor do Malafaia. Cadê aí? Que tá consolando a galera nesse momento, né, cara? Bom, enfim. E eles... Tem que ter humildade também. Exatamente. Eu tenho divergência teológica, eclesiológica, homilética? Tenho. E tenho liberdade para isso. Embora não seja ninguém perto aí da visibilidade do Malafaia. Mas o teu pai na fé, ele está na equipe, ele está pastoreando a Vitória em Cristo? Ele está pastoreando uma Advec, não a central. Ele é um dos pastores que pastoreia uma Advec. Eu não sei bem a localidade aí no Rio aí. Na verdade... o Rio é gigante, né, cara? Então, eu não sei. Sim. E ele pastoreia aí. E, cara, o pastor Daniel, que é o que me guiou para Jesus, ele sempre foi um cara que... conheci Jesus dentro de uma aula de discipulado. Eu não conheci Jesus num culto. Então, o discipulado era um curso de novos membros. Perfeito. E que me levaram lá. E, cara, e ele sempre dizia, o Daniel sempre dizia, cara, o ensino do básico, o básico. Então, assim...
Cara, eu amo isso. Eu amo isso desde a minha conversão, entendeu? Então, eu tenho paixão por isso, cara. Jackson, eu fui ganho para Jesus numa igreja que foi fundada, numa igreja batista, né, que foi fundada a partir de uma visita do Billy Graham aqui no Maracanã. Ele pregou no Maracanã, e aí várias pessoas do bairro de Copacabana foram alcançadas, né, para Cristo, e não tinha uma igreja batista lá, e a Batista de Copacabana foi plantada. E isso em 1960. No ano de 2000, 40 anos depois, aquela igreja aquela igreja foi utilizada por Deus para que eu viesse conhecer Cristo e seu Evangelho. Que lindo, cara, que lindo. Então, pô, tipo, eu tenho... A minha escola pastoral é muito diferente da do Billy Graham, né? Eu não faço apelo, não né? ênfase mais na catequese e tal, mas eu sou imensamente grato a Deus pela vida dele. Deus usou uma vinda dele aqui no Maracanã, que é aqui do lado, né? Tu já esteve aqui em casa, aqui do lado de casa, porra, bênção de Deus. Foi o homem que mais apresentou a fé cristã para o maior número de pessoas na história do cristianismo. Na história do Eu acho que a gente... eu concordo contigo, eu estou junto contigo, que nós reformados, a gente tem que aprender a dialogar. Exatamente, cara. A catolicidade da igreja. Exatamente. Essa é uma bandeira linda. Exatamente. Ok, você pode discordar, tem liberdade. Mas você não precisa diminuir, você pode reconhecer o que o irmão ali faz de positivo para a fé, de bom para a fé cristã, e aprender. Como eu te falei, você citou Malafaia, eu falei, ok, um dos pastores dele, eu converso ocasionalmente com ele, ainda que muito pouco, né, um homem muito ocupado, porque eu entendo que o trabalho dele é extremamente, não só sacrificante, mas é um trabalho... O cara tá fazendo enterro de PM que morre. Para mim, Jackson, aqui no Rio, a gente vive uma guerra urbana não declarada, uma guerra civil urbana não declarada. Ontem, Eulina dando aula de inglês, eu com o grupo da igreja fazendo um estudo nos pais da igreja, e participando, né? Cada um dá uma terça, e tiro de fuzil. Parece Síria, Afeganistão, acho que Korengal, Kandahar, que fala, né? Pô, isso aqui é guerra. Então o cara tá pô, eu acho isso lindo, eu acho o ministério lindo. Eu acho que aí no teu estado não tem esse tipo de concurso. Mas eu não passei, infelizmente. Deus não abriu essa porta. Eu fiquei 3 anos fora do ministério pastoral para tentar ser um capelão militar, por conta de eu venho de uma família de tradição militar e policial. Meu bisavô era guarda civil aqui no Rio de Janeiro, né? Antiga Polícia Civil, que era a Guarda Civil do Distrito Federal. Acho que ele era do Departamento de Trânsito, né? Ficava aí gerindo o trânsito. Meu bisavô, né? Seu Antônio Felipe de Paula. Então, meu tio-avô era Polícia Civil, infelizmente alvejado aí por vagabundos, né? Meu avô chegou a capitão do Exército. E meus primos, os homens, vários aí migraram para a aeronáutica, né? Então eu queria juntar o ministério a essa tradição. Sim, Deus não abriu a porta. Sim. Mas aí, se abrir o concurso, incentive aí os teus presbíteros, a tua rede aí, né? De pastores aí para esse ministério. Legal. Se abrir o concurso para... É um nome lindo até aí, a Brigada Militar, Brigada, né? Militar. O nome aqui. E se abrir o concurso aí e puder acima de 40 anos, eu faço prova, vou ser ovelha tua aí e capelão da PM, meu irmão. Se abrir e não botarem limite 40 anos, eu sou apaixonado por esse ministério, era meu sonho. Se abrir, geralmente bota uma idade baixa, eu já tenho 40.
Se abrir aí, às vezes colocam 35, 30 anos, incentiva a tua garotada a fazer. É demais, Vai a tenente, né? Eu acho que não tem aí na Brigada Militar, eu acho que não tem o capelão institucional. Começa como tenente, né? Faz academia de polícia e chega a coronel. Ou tenente-coronel, alguma coisa assim. Não, é um trabalho fenomenal, cara. Um trabalho fenomenal. Então, assim, Juan, pra gente encerrar, deixa eu dizer uma coisa. Tu tá dando aula ainda de como que a galera pode... Assim, pessoal que tá vendo essa live, eu vou postá-la depois vou largar essa live no YouTube. Pessoal que tá vendo. Pessoal, aqui, ó, o Juan. Vocês não têm noção que esse... Bom, vocês já viram aqui o que esse cara sabe, mas sabe muito. Quem quer ter aula online... Ficando vermelho. Como que as pessoas fazem, Juan? Como é que segue o Juan, primeiro de tudo aqui. Segue ele aqui no Instagram. Tu tava dando aula da dogmática do Bavinck, do São Bavinck. Ainda tô. Tá dando aula. O curso termina em novembro. Tá. E como que as pessoas te encontram? Elas podem ser tuas alunas, enfim... Só te procurar, te chamar. Olha, o Seminário Teológico Congregacional de Niterói, o STCN, ele está oferecendo online, né? Por conta da pandemia e tal, a gente não está tendo aula presencial. Você pode procurar a página no Facebook, tem lá o WhatsApp do secretário acadêmico, que é o pastor Davidson, né? E você pode fazer sua matrícula. É um custo, eu não sei quanto mas é um custo bem barato e é um curso que credencia para ministério. Quem aí faz parte de denominação, né? E às vezes tem as exigências, tem que ter um seminário e tal. Esse curso credencia, mas não só. Por exemplo, eu tenho mulheres na turma, né? Que fazem o curso tal, são missionárias. Tem o Ministério Infantil, tem o Ministério com Mulheres, né? Então eu tenho mulheres na turma. Esse é o único que eu sei que vai permanecer com a EAD, né? Legal. Que vai permanecer pelo menos um tempo aí na EAD. E o teu curso do Bavinck, é ligado a esse seminário. Ah, entendi. Mas esse do Bavinck é extensão. Então a pessoa não precisa estar matriculada no seminário, não. Ela pode fazer direto esse curso, né? Legal. Ela pode fazer. Legal, não, demais. Não, Bavinck, cara, tá louco, demais. Isso aí, pessoal. Pesado, é carne, é bife de ancho. O primeiro prolegômena, né, cara? Só o primeiro que ele vai estabelecer já é, cara, demais, assim. Enfim, pessoal, vamos ficando por aqui, porque já o cheirinho da comida tá chegando aqui em cima. O Juan já deve estar com fome. Opa! Tá bom? Manda um beijão. Vamos rangar. Amo vocês. Manda um beijão pra Eulina. Obrigadão, meu irmão. Pra sua esposa, sua filhinha linda também. Tá bom. E todos os seus aí. Grande abraço, querido. Amém. Bom falar contigo. Quando eu estiver no Rio, vou visitar a tua igreja. Quando vier pra cá, tu visita nós também. Opa! Tá bom? Será um prazer. Cara, um beijo no coração. Grande abraço. Te amo. Também te amo, irmão. Um abraço. Fica na paz. Tchau, tchau.